É sobre esse ladrão penitente, que normalmente as pessoas denominam de Dimas, o ladrão da direita. E você fica se perguntando, os dois foram salvos? Afinal estavam ao lado do Filho de Deus? Estavam ladrando ali? Estavam sendo crucificados também? Você se pergunta, mas essa salvação para eles teria um tempo certo? Afinal de contas, eles se encontraram com Jesus naquele momento? Quanto tempo, igreja, vocês acham que uma pessoa precisa para ser salva, para ser evangelizada, para crer na mensagem de Jesus, se converter e ser salva? Que muitas vezes você pode estar aqui dentro pensando assim, não, mas eu estou aqui ouvindo a palavra, mas eu sou a pessoa errada, eu errei, cometi equívocos, enganos, enganei pessoas, prejudiquei a mim mesmo e várias pessoas, da minha família, fora da minha família, eu sou rejeitado pela sociedade, eu não tenho direito a ouvir essa palavra, ou essa palavra não é para mim. Pode ser que você pense dessa forma, ou pode ser que você tenha um coração contrito, que você imagine, não, estou ouvindo a palavra, porque esse é o meu momento. É o momento de me corrigir, de me consertar, de me reconstruir. E quando eu sair daqui, terei uma nova vida. Uma vida digna. Esse ladrão, como eu falei, junto com o ladrão que estava à esquerda, também injuriava Jesus. Mas, num dado momento, esse ladrão tornou-se uma pessoa convicta. E isso levou Dimas a ser salvo por Jesus. A sua convicção, a sua confissão do seu pecado, a justificação de Cristo, essas foram fases desse período da crucificação desse ladrão que o tornaram o servo de Deus naquele momento. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava de Cristo, dizendo: se tu és Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Então aquele ladrão, naquele momento, estava se convencendo, e praticamente convencido, daquele homem era diferente. Aquele homem tinha algo diferente. Porque provavelmente não deve ter visto nenhum milagre, mas deve ter ouvido falar dele quando estava na prisão. E muitos achavam que Jesus ia ser absolvido. Que condenação cairia sobre aquele homem? Nenhuma. Mas mesmo assim estava ali crucificado, entre dois ladrões. Então, em Lucas 23, 39 a 41, você vê que o ladrão da esquerda ainda falava mal de Jesus, mas o da direita começou a mudar sua postura. E essa convicção de Dimas surgiu de uma oração de Deus, de Jesus. Lá no versículo 34 diz: e dizia Jesus: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. E partindo as suas vestes, lançaram sortes. E ele repreendeu o outro ladrão. Respondendo, porém, o outro repreendeu-lhe, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Não há muita esperança de uma pessoa ser salva, até que o temor a Deus o alcance. Vou repetir isso, igreja. Não há muita esperança de uma pessoa ser salva, até que o temor a Deus te alcance. Já dizia Salomão, lá em Provérbios 9, que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Amém? Quem tem no Senhor? Quem tem no Senhor? Muita coisa mudou na minha vida, igreja, quando eu comecei a compreender que o medo que eu tinha do futuro não era do futuro, mas era o temor que eu tinha de Deus, que eu não sabia o que eu estava fazendo, tipo, o que eu estava construindo e como construindo era do gosto de Deus. Agora, se imagina uma pessoa injuriando
Jesus, naquele momento, não tinha temor de mais nada. Amém? Então esse foi o momento em que Dimas tornou-se convicto. Ele ouviu Jesus dizer: Pai, perdoa essas pessoas. Pai, perdoa as pessoas que me humilharam, que me julgaram de forma equivocada. Pai, perdoa as pessoas que pregaram esses pregos nas minhas mãos na cruz, nos meus pés. Pai, perdoa as pessoas que me chicotearam, que arrancaram pele, músculo, que arrancaram sangue do meu corpo, Pai. Perdoa essas pessoas que me julgam sem me conhecer, Pai. Perdoa as pessoas porque se enganam diante de Ti, Senhor Deus. Dimas olhou, mas esse homem é diferente. Eu não vejo nada, eu não vi nenhum milagre que ele tenha feito, mas chamam ele de rei, e tem uma plaqueta lá escrita: Jesus de Nazaré, Rex Judorum, Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Se ele é o rei, cadê a cruz? Essa cruz onde está ali? Onde está a coroa? Só tem uma coroa de espinhos. Era esse o julgamento que faziam de Jesus. Onde está o seu manto de vermelho com o caminho? Onde estão os seus súditos, os seus seguidores? Que rei é esse? Mas é um rei que se humilhava. Era o Filho de Deus, que perdoava a todos. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Depois dessa convicção, Dimas acabou confessando os seus pecados. Não, isso não aconteceu, missionário. Isso não aconteceu. Disse assim, em Lucas 23, versículo 41: E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Repita, igreja. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Dimas estava confessando a outro ladrão que eles tinham, sim, o merecimento daquela crucificação, pela lei imposta. Jesus não. Naquele momento ele estava confessando os seus erros, confessando os seus pecados. E sabe diante de quem ele estava confessando os seus pecados? Jesus. Um homem pode estar muito arrependido dos seus pecados, igreja, mas se ele não confessar, não possui promessa de ser perdoado. Você pode estar convencido dos teus erros, mas tem que confessar, igreja. Eu tenho pecados que eu não convenci. Estou convencido deles, mas que eu não confessei ainda. Você tem? Para quem você vai confessar? Para o pastor? Para o padre? É naquele momento de intimidade que vocês têm com Deus, igreja, todos os dias, é que você tem que confessar os seus pecados. Amém? Amém. Lembra que Caim se sentiu mal o bastante por conta dos seus pecados, mas não os confessou. Caim matou o irmão a pedrada. Abel não confessou o seu pecado, não teve salvação. Saul estava muito atormentado mentalmente, mas recorreu à bruxa de Endor em vez de recorrer ao Senhor. Saul não teve salvação. Saul confessou seus pecados a Deus. Saul não foi o primeiro rei de Israel? Não foi escolhido por Deus? Judas, e essa é uma questão muito grande, muito grave na igreja. Judas se sentiu tão mal com a traição ao seu mestre que se enforcou, mas não confessou para Deus. É verdade que ele confessou para os sacerdotes, dizendo: pequei traindo o sangue inocente. Está lá em Mateus 27, 4. Mas não havia utilidade, vou repetir, não havia utilidade em lhes confessar. Aqueles homens não podiam perdoar. Foram eles que contrataram Judas a peso de moedas para que entregasse Jesus. Que adiantaria uma confissão para aqueles que também foram os detratores de Jesus? A confissão, igreja, a sua confissão tem que ser útil diante de Deus, tendo temor do que pode acontecer se você não se confessar. Arrependimento, quando te fala, tem que ser um arrependimento eficaz, sincero, tem que ser diante
de uma confissão, junto com uma confissão eficaz, eficiente. O ladrão penitente, eu estou falando de Dimas, confessou os seus pecados e Cristo teve misericórdia dele naquele momento ideal. O nosso problema é que achamos que não seremos condenados pelos nossos pecados. É aquele amigo que chega perto da gente e fala assim: olha, tem um pó chegando hoje aí, ó, tem um copo de vinho aqui hoje, 2 copos, dá nada não acontece nada com você, Deus perdoa, Deus sabe que é um pequeno desvio, mas nesse teu pequeno desvio, muitas pessoas podem sofrer, muitas pessoas já sofreram, porque nós somos convencidos pelo inimigo, pela nossa falsa consciência do que fazemos, de que não estamos pecando. Mas é apenas mais um gole? É mais apenas um pouco de maconha, um pouco de cocaína, crack e tantas outras porcarias que tem por aí, que vão distorcer a sua mente e o seu coração. Não existe plano B para Jesus. Ou é o certo, ou é o quente, ou é o sim, sim, ou é o não, não. Deus não mora de parede e meia com você, não. Com o diabo. Deus não mora de parede e meia com o errado. Ou é o certo, ou é o errado. Aleluia. Amém. Dimas ainda justificou Cristo. A próxima coisa que esse ladrão fez foi dizer: e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos que os nossos feitos mereciam, mas esse nenhum mal fez. E na sequência, Dimas mostra ter fé. Como assim, missionário? Fé. Abraão foi o pai dos fiéis, mas Deus esteve treinando Abraão por 25 anos. Moisés foi um homem de fé, mas ele viu a sarça ardente e teve outras evidências do Senhor. Elias tinha fé, mas Deus cuidou dele e o alimentou na época da fome. No caso desse ladrão, Dimas, que talvez nunca tenha visto um milagre de Jesus, ele passou a vida entre criminosos, e considera também que os discípulos de Jesus haviam abandonado. Pedro negou 3 vezes Jesus, Judas o traiu, e não havia qualquer coroa brilhante sobre a cabeça de Jesus, mas, como eu disse, apenas uma coroa de espinhos. E disse a Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Vou repetir, igreja. O ladrão tinha fé e não conhecia Jesus. Talvez tivesse ouvido falar de suas obras, mas ele estava vendo um homem crucificado, tanto quanto ele, sangrava como ele, mas ele é assim. Ele teve fé e falou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Essa, igreja, é a oração mais curta e eficaz que eu conheço. Ao final do meu dia, dizer: Jesus, lembra-te de mim quando chegar ao teu reino. Você tem essa fé? Você tem essa fé? Amém. Igreja, você tem essa fé, igreja? Quem tem, levanta a mão. Glória Você pode a Deus. dizer, Aleluia. não precisa falar em voz alta, mas para si mesmo, nesse momento: Jesus, quando chegar no teu reino, lembra de mim, lembra de mim. E olha, essa conversão súbita, é assim que se chama esse episódio de Dimas, uma conversão súbita. Não teve um preparo como Abraão, não teve um preparo, um treinamento como teve com Paulo, como tantos outros heróis da fé. Dimas, naquele momento, braços estendidos, morrendo, teve a sua conversão súbita. Hoje pode ser o seu dia de uma conversão súbita. Você abriria o seu coração e, com uma fé tremenda, você pediria a Jesus que o recebesse, porque você confessou os seus pecados diante dele, você se arrependeu dos seus pecados.
a oração respondida. E disse Jesus, em resposta ao clamor de Dimas: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Em verdade vos digo que hoje estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Ele não falou aleluia. estar ele aqui depois, sentado conversando ao pé da cruz, nós vamos dar uma volta depois que a gente morrer. É no paraíso. É lá. Jesus falou que estaria com Dimas. Glória a Deus. E aqui é muito interessante, porque esse texto, vocês vão falar, você é louco, missionário? Esse texto foi trazido por um grande evangelista, o sobrenome dele é Moody, Edwin Moody. Ele fala assim, lendo isso, essa passagem da Bíblia, eu lembrei do que aconteceu comigo quando eu era criança. Eu estava na escola, eu sentava lá na última cadeira, eu tinha medo que me perguntassem as coisas. Tinha muitos valentões na sala de aula, eu ficava sempre lá escondido no final da sala de aula, e a professora um dia pediu para que viessem e falassem, soletrassem uma palavra, por exemplo, Bíblia. Como é que se soletra a Bíblia? B. Ele queria, a professora trouxe uma palavra e era para alguém da turma soletrar. Chamou o primeiro, não soube. Chamou o segundo, também não soube. Chamou o penúltimo, não soube. Quando chamou Moody, esse evangelista, que era uma criança ainda, ele foi o único que soube soletrar esta palavra. Você vai dizer qual é a palavra? Não, não foi dito. Mas o fato é que, o fato de ele saber soletrar, tirou esse evangelista da última cadeira da sala e ficou em primeiro lugar. O que quer dizer com isso, então? Missionário, que significa isso? Ele passou à frente daqueles que pensavam que eram os melhores que os outros. O fato de ele conhecer uma verdade colocou o mundo à frente de toda uma turma. E nesse momento ele foi colocado à frente de Elias, de Abraão, de tantos outros, porque ele não precisou ser treinado. Dimas não precisou, o ladrão convicto não precisou ser treinado. Naquele momento ele aprendeu quem é o Senhor. Naquele momento ele sabia que Jesus poderia levá-lo ao paraíso. Naquele momento ele sabia que aquela morte tinha um significado sobrenatural. Que ele era o rei verdadeiramente, podia mudar alguma coisa. Glória a Deus, aleluia. Todos os outros heróis da Bíblia tiveram uma fase de treinamento. Moisés, Abraão, a gente pode nominar todos. Um período de adequação, adaptação com a voz e com a presença sobrenatural de Deus nas suas vidas. Mas aquele ladrão só teve aquele momento para decidir-se, para convencer-se da palavra, do caminho, da verdade, da vida que estava ao seu lado. Glória a Deus. Aleluia. E quanto mais nós precisamos aprender sobre a palavra de Deus para nos convencermos da sua grandiosidade, do seu amor irrestrito e inegociável conosco. Quantas palavras, quantas páginas precisamos ler das Escrituras para compreendermos esse sacrifício, para compreendermos o que é a graça que nos foi dada de forma imerecida. Mas Jesus está lá nos esperando. Porque se é um cristão convicto, você fez com Dimas. Jesus, espera aí, eu sei que estou chegando. No momento, a gente está aqui, igreja, amanhã pode não estar. Talvez alguém se lembre de algum outro interno aqui, saiu uma semana depois e foi morto. Era um cristão convicto, se arrependeu dos seus pecados, estava convencido. Ah, mas ele não foi batizado, ele não ia mesmo para o céu. Quem disse isso? Dimas foi batizado? Dimas foi batizado, igreja? Não. Sim ou não? Então ele não foi para o céu? Tinha uma promessa de Jesus. E essa promessa, igreja, se estende a cada um de vocês. Irmãs e irmãos. Não pense que a ausência do batismo não vai levá-los à presença de Deus. Igreja, o que vai levá-los à presença de Deus é a tua busca pela intimidade com Ele. É o reconhecimento dos teus pecados. A tua convicção, tua confissão e a tua convicção. Amém? Amém. Vamos ficar de pé?
Feche os teus olhos. Pai amado, nós estamos aqui, Senhor Deus, diante de Ti, ouvimos essa palavra, para nos convencermos, Senhor Deus, que pode haver sim uma conversão súbita. Glória a Deus. Que basta, Senhor Deus, temos a mesma vontade que tivemos de virmos para cá, sairmos das ruas, sairmos das nossas casas, sairmos dos locais onde havia batalhas espirituais e virmos para cá. Quando chegamos aqui, Senhor Deus, nós estamos nos convencendo da Tua presença. Aleluia. E essa Tua presença nas nossas vidas, ela remove, Pai, remove aquela dúvida, aquela angustiante incerteza de que nós não temos mais o que fazer, que é o fim, aqui seria o fim. Mas aqui é o começo, Senhor Deus. Nós cremos que a Tua presença, a Tua palavra restaura, dignifica, traz, Senhor Deus, uma nova esperança para cada um desses Teus filhos e filhas. Sim, Pai. E é por isso que nós te agradecemos, Senhor Deus, mais nesta noite. Amém. Jesus. Amém. Pastor, crendo, pois, nessa conversão sua,